outro lado sabe, Pernambuco notificou 2 casos suspeitos de uma hepatite misteriosa. O primeiro caso foi em um bebê de 1 ano, morador de Toritama, que já recebeu alta médica, e o outro, um adolescente de 14 anos, que mora em Sertânia. E eu converso agora com a pediatra, a doutora Silvia Fonseca, para a gente entender um pouco mais sobre essa doença. Doutora, seja muito bem-vinda à Rádio Cidade, bom dia. O que diferencia essa hepatite misteriosa das outras? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Na verdade, hepatite é um nome que quer dizer inflamação de fígado. E a gente tem vários agentes que podem estar fazendo isso. Então, a gente tem os mais famosos, hepatite A, B, C, D, E. Em abril, o Reino Unido começou a reportar casos de hepatite muito grave em criança pequenininha que não eram a B, C, D e E. E aí se começou a especular que estava aparecendo um novo agente. De lá para cá, a gente já teve mais de 300 casos reportados. É uma hepatite que chama muito a atenção, porque algumas crianças precisaram até fazer transplante de fígado, porque o fígado ficou destruído. Mas, Rodrigo, quando aparece uma doença nova, é assim que a gente vê os casos mais graves. É possível que outras pessoas estejam tendo a mesma infecção, mas só que sem essa gravidade toda. Quando o SARS-CoV-2, o agente da Covid, apareceu, a gente começou vendo as pessoas muito doentes. Depois a gente percebeu que algumas pessoas podiam ter quadros mais leves. Então, mas como essa doença surgiu agora em abril, a gente está vendo os casos mais graves. Não se sabe ainda o que está causando, mas no Reino Unido e nos Estados Unidos, eles viram que essas crianças estão carregando um vírus que chama adenovírus 41. A gente já conhece esse adenovírus, ele faz quadros respiratórios e raramente ele faz hepatite. A gente não sabe se está tendo alguma interação com algum agente ambiental ou com o próprio agente Covid, porque algumas crianças também têm. Algumas pessoas já começaram com essa história, isso aí deve ser da vacina. Não, porque as crianças são pequenininhas e nem tomaram vacina. E lembrando você começou a falar no comecinho, quantas crianças não estão vacinadas ainda para a Covid. Então é importante a gente aproveitar esse espaço, que existem muitas vacinas boas que protegem a gente de várias infecções. Inclusive tem 2 vacinas que protegem contra as hepatites mais comuns, não contra essa misteriosa que a gente ainda não sabe. Mas a gente tem no calendário das crianças a vacina da hepatite B e a vacina da hepatite A, que são comuns e que podem ser protegidas por essas vacinas. E a vacina que protege contra a Covid deve ser tomada, porque uma parte dessas crianças pequenas que estão internadas hoje com problemas respiratórios podem estar com Covid também. Então, tudo que tiver vacina, Rodrigo, a gente deve usar para a gente se proteger. Isso, doutora. Eu queria saber um pouco da senhora quais os sintomas da hepatite, se qualquer pessoa, por exemplo, em casa, ela pode identificar que está com essa doença, ou se essa descoberta ela só pode ser feita por um médico, por exemplo, e como ela se manifesta no corpo? Isso é uma excelente pergunta, Rodrigo. A grande coisa que faz a gente pensar em hepatite é o branquinho do olho ficar amarelo e a pele ficar amarelada. É isso que a gente chama de icterícia. As pessoas podem perceber isso em casa. Então, uma criança que começar a ficar com o olhinho, o branquinho do olho ficar amarelo,
o xixi fica bem escuro, cor de Coca-Cola, Pepsi-Cola. As fezes ficam esbranquiçadas. Nossa. Você pode ter dor na barriga, você pode ter vômito, você pode ter mal-estar. Mas a icterícia, o amarelinho é que chama a atenção. Aí essa pessoa tem que procurar médico. Se for uma criança, a mamãe tem que levar no médico. Porque aí a gente faz vários testes. A gente faz um teste para saber se o fígado está inflamado e depois a gente começa a procurar se não é hepatite A, B, C, D e E. Se não for, é possível ser essa nova hepatite. Doutora Silvia, a hepatite ela é transmissível? Como a pessoa pode se contaminar? Depende de qual hepatite você está falando. Porque existem quando você fala vários da hepatite tipos, A, né, como a senhora mencionou. Isso, a hepatite A, ela é transmitida quando a gente ingere água contaminada, alimento contaminado pelo vírus. E isso acontece, Rodrigo, quando a gente tem esgoto contaminando a água. Às vezes as pessoas também ainda têm esse hábito de fazer adubo humano. E aí você come uma verdura que teve adubo humano. Pode ter lá o vírus da hepatite A. Como é que a gente controla isso? Com saneamento básico, com água boa para tomar e esgoto tratado. Você vê que é complicado, né? E por isso que a gente tem vacina da hepatite A, que é dada no primeiro ano de vida. É bom que a gente tem. A hepatite B é uma doença, é uma infecção sexualmente transmitida. Então, por isso tem milhões de casos no mundo. E ela também pode passar da gestante para o bebê, pode passar através de uso compartilhado de seringas, por exemplo, as pessoas que usam droga, né, em multidão, né? E essa vacina, essa hepatite B tem uma vacina muito boa, que adultos e crianças devem tomar. Quem não tomou ainda deve tomar. É uma vacina ótima, ela não é do vírus, ela é um pedacinho só do vírus, então você nunca vai pegar hepatite B pela vacina, mas você pode ficar bem protegido. E a hepatite B, Rodrigo, ela é importante porque ela pode levar a hepatite crônica, cirrose, câncer e morte. Então a gente precisa se proteger da hepatite B. É muito perigosa, né, a hepatite. Infelizmente, doutora, a gente já está chegando no finzinho da nossa entrevista. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre as formas de tratamento. Tem tratamento e cura, né? Muito bem, temos sim. A hepatite B tem um tratamento que melhora muito a pessoa. Ele é oferecido gratuitamente pelo SUS. A hepatite C, que a gente nem falou, mas é uma hepatite que também leva a cirrose, câncer e morte, tem um tratamento curativo que é também oferecido gratuitamente pelo SUS. A hepatite A não tem um remédio específico, o fígado se sara sozinho. E quando a hepatite for muito grave, ela tem que ser tratada no hospital para a gente manter aquela pessoa em boas condições até que o fígado se cure sozinho. Muito bem, eu agradeço demais a sua participação, doutora Silvia Fonseca, doutora pediatra, né, e está participando aqui com a gente, explicando um pouco mais sobre as hepatites e tentando esclarecer também, né, para todos nós, para a gente aqui da rádio, os nossos ouvintes, o que é essa hepatite misteriosa que muito pouco se sabe, né, doutora, sobre ela. Muito pouco se sabe. Eu devo acrescentar que eu também sou infectologista. Perfeito. Porque depois de ver tanta criança infectada, eu resolvi também estudar as doenças infecciosas. Então, são muito prevalentes. Perfeito, doutora. Fica aqui o convite para a senhora participar das próximas vezes, das próximas oportunidades aqui no Jornal da Cidade, viu? Eu agradeço. Um bom dia para vocês todos. E obrigada, Rodrigo. Obrigado, ótimo dia. Conversamos com